Olá, bem-vindos! Nossa primeira aula de literatura infantil e juvenil será sobre o conceito de infância, a educação escolar e literatura infantil. Uma literatura voltada especialmente para o público infantil e juvenil é um fenômeno recente na história da humanidade. Um fenômeno que surgiu como consequência do conjunto de eventos que transformou a sociedade medieval e mudou a face do mundo ocidental. Quando buscamos compreender a razão da ausência de obras dedicadas a um público leitor infantil até meados do século XVIII, a resposta parece simples. Não havia literatura infantil porque não havia infância, ou, pelo menos, uma concepção de infância tal como é compreendida hoje. Os conceitos apresentados nessa aula podem ser encontrados na obra de Philippe Arrier. Esse livro História Social da Criança e da Família. Nesse livro, especialmente no primeiro capítulo, intitulado Sentimento da Infância, nós encontramos dados sobre esse período em que começa a infância a ser valorizada. É o que nós veremos nessa aula. Até meados do século XII, a arte medieval não se interessava em representar a infância. Não há crianças caracterizadas por traços infantis e uma expressão particular que diferenciasse essas representações das representações de adultos. O que se vê nas obras de pintura, iluminura e escultura dos séculos XII e XIII para representar crianças são homens e mulheres de tamanho reduzido, ao lado de pessoas de maior estatura, representando os adultos. É interessante observar que essa forma de representar crianças como adultos em miniatura, na arte pictórica ou escultural, é encontrada na maioria das civilizações arcaicas. Foi entre os séculos IV e I a.C., com o advento da arte helenística, que se passou a valorizar as redondezas das formas e a graça da infância na representação de Eros. Vamos entrar aqui com Eros. Aqui nós temos um slide que mostra essa representação infantil também essa é uma obra etrusca. Então vocês vejam que aí também era representada a criança como um adulto pequenininho. Aqui, na arte helenística, que nós vamos ver essa valorização das redondezas das formas infantis, a graça da infância, e isso na representação de Eros, o pequeno deus do amor. A arte medieval, predominante na Europa entre os séculos X e XV, voltou a representar as crianças como adultos em miniatura. A infância era considerada um período de transição que passava depressa e deixava poucas lembranças. Afinal, começaram a surgir representações de crianças e jovens que se aproximavam mais do sentimento moderno em relação à infância e à juventude. Essas representações, elas aparecem nos anjos risonhos da Catedral de Notre-Dame de Reims, construída no século XIII, que é esse chamado anjo risonho, e imagens de adolescentes vestindo o hábito religioso
Então, isso vai aparecer no século XIII. Também podemos considerar representações de crianças, as imagens de Jesus menino, como nessa obra que nós vamos ver agora, essa obra do Rafael Sanzio. Aí nós temos a Virgem e o Menino, e outras pinturas que representavam sempre a Virgem, ou a Virgem Menina, ou Jesus Menino, pequenininho, né? Aqui uma imagem da Virgem Menina. Então essas são as representações infantis desse período. Esse quadro que vocês estão vendo é de Murilo, de 1617 ele nasceu, 1682, então ele está no século XVII. Esse quadro ele está no Museu do Prado, em Madrid. É interessante a gente observar que essa criança representada nessas obras religiosas, ela não é exatamente uma criança real. Ela não ri como uma criança real. Ela não brinca como uma criança real. Ela está representada como infância sagrada e não como infância real, representada no momento de brincadeira em sua vida. A partir do século XV, nós vamos ver surgir dois novos tipos de representação da criança. O puto, que é um termo que vem do latim putus, com significado de menino, de criança. Esse termo ainda é usado em Portugal para se referir à criança. E o retrato. O puto é a imagem de uma criança nua, que é essa que vocês estão vendo aí no slide, rechonchuda, que retoma as antigas representações do Eros grego, mas agora em um contexto cristão. Essas imagens, elas eram comuns, vejam que curioso, não nos túmulos das crianças, mas nos túmulos dos professores do século VI. Dos professores, nesses túmulos aparecem essas imagens de crianças. Nos túmulos de professores, elas aparecem dessa forma, como vocês estão vendo aí, esse pano que envolve a criança. Vocês vejam que as duas imagens elas estão envolvidas por panos. Isso aí seria uma espécie de sudário com que elas eram enterradas, né? Nesse período, ainda não havia grandes preocupações com os túmulos das crianças mortas. Vamos lembrar que a mortalidade, especialmente a mortalidade infantil, era altíssima. Mulheres morriam muito no parto e as crianças, antes dos 7 anos, morriam muito facilmente. Tanto que elas eram amamentadas até bem tardiamente, justamente para protegê-las de doenças. Era comum uma criança, aos 7 anos ainda, estar começando a deixar a amamentação. De certa forma, a morte de crianças em uma família era alguma coisa normal, assim como também era normal a indiferença em relação à morte de crianças pequenas. Essa indiferença indica o que separa a nossa atual concepção de infância e o conceito de infância do passado. O sentimento da infância como uma existência diferenciada do adulto, caracterizada pelo desenvolvimento biológico do corpo, de acordo com as concepções modernas, se inicia no século XVII, com a transformação dos hábitos burgueses. A partir desse século, a criança passa a ser representada sozinha, em retratos, sozinha por ela mesma. Ainda não tem a roupa de criança que vai diferenciá-la do adulto. Ela ainda se veste como um adulto pequeno.
mas ela aparece por si, como criança, ou então acompanhada dos irmãos. Como aqui nesse slide vocês podem ver. Nesse mesmo período, a escola começa a desempenhar um papel fundamental na história da infância. Aparece o mestre da escola, nós temos aqui um quadro de 1662, chama-se O Mestre Escola, de Ostade, e essa é uma escola, vejam só, tem o mestre escola e as crianças estão ali praticamente amontoadas, não é? Ele ensina um, ensina outro, são crianças de todos os tamanhos, vejam que tem os mais velhos, os bem pequenininhos. Então era uma escola que, a mim, pelo menos, lembra um pouco as escolas rurais, que até, não sei se ainda existem, mas até um tempo atrás ainda existiam. Então, nesse período, a escola passa a desempenhar um papel fundamental na história da infância. Com a presença da escola na vida da família, a criança começa a ser valorizada. O aprendizado que antes se dava em casa, com a orientação dos mais velhos, será terceirizado. Já não se aprenderá no seio da família. No século XVIII, com a descoberta da vacina contra a varíola, pelo médico britânico Edward Jenner, em 1798, e outras práticas de higiene que começam a ser descobertas, começam a ser utilizadas, vão ocorrer no mundo grandes mudanças demográficas. Foi nesse período também foi nesse mesmo século que Jean-Marie de Beaumont reescreveu, em 1756, o conto Bela e a Fera. Esse conto, ele é considerado, aí nós temos uma representação, uma ilustração dessa obra, e esse conto, ele é considerado o primeiro texto literário escrito para crianças e jovens. Ela escreve essa obra a partir de uma novela, de uma francesa também, Gabrielle Barbot, que se inspirou em um outro conto de fadas tradicional. Esse conto de fadas, ele recebe o nome, os irmãos Grimm registraram essa história, e com os irmãos Grimm recebe o nome de Jardim de Inverno e Jardim de Verão. É o título da Bela e a Fera. Gente, desculpe os cachorros, mas eu estou gravando em casa, então se eles insistirem eu vou parar um pouquinho a gravação para depois continuar. Mas acho que não vai atrapalhar muito a gente, não. Bem, então, estava falando, desse conto que vai inspirar a Jean-Marie de Beaumont a escrever Bela e a Fera. Depois nós vamos ver esse conto e vocês vão perceber que, na verdade, ele é muito, muito mais antigo do que nós possamos, assim, pensar à primeira vista. Ele é um conto que nos remete à Grécia Antiga e certamente ele vai mais além. Bom, em meados do século XVI, ainda sob a influência da arte medieval, o pintor flamengo Peter Bruegel, e eu vou aqui clicar agora no slide do Bruegel. Aqui nós temos esse slide. Deixa eu ver se eu abaixo isso aqui um pouquinho. 15. O Bruegel aí, ele está em 1560. Ele já registra jogos infantis, começa a registrar telas onde aparecem brincadeiras de crianças, jogos infantis. No entanto, foi somente no século XVIII que a primeira infância, o corpo, os hábitos e a fala das crianças pequenas passaram a ser vistos com interesse por pintores e escritores que passaram a olhar
à infância. No século XIX, a fotografia vai substituir a pintura para expressar o tema da infância. Eu vejo aqui, acho que tem aqui algumas fotos, veja. Então, no século XIX, a fotografia continua agora com esse tema. E esse tema só vai crescer, só vai interessar mais a fotógrafos, pintores, artistas. Então, nós observamos que uma nova sensibilidade começa, então, a atribuir à criança uma particularidade que antes não era reconhecida. Passam a considerar a alma da criança também imortal. Na Idade Média, quando uma criança morria, ela era enterrada em qualquer canto da casa ou fora da casa, como um animal, como nós fazemos com um animal. Não havia preocupação sequer de enterrar em Campo Santo. A criança ainda não era considerada alguém que valesse a pena se a gente gostar, se preocupar, porque ela era frágil, podia morrer muito facilmente. Então as pessoas, a partir desse momento em que essa alma da criança passa a ser considerada também imortal como a do adulto, nesse momento, com a cristianização mais profunda dos costumes, há uma valorização, então, da infância. Quem observa isso, aliás, tudo que eu estou falando para vocês está lá no livro do Arriet. Essa aula, ela foi preparada em cima desse livro aqui, tá? E vou deixar para vocês também o PDF desse texto do Arriet, junto com o material da aula. Bom, o Philippe Arriet, ele aponta a existência de 2 sentimentos de infância. O primeiro surgiu no meio familiar, estimulado pela companhia das crianças pequenas. O segundo veio de uma fonte exterior à família, os moralistas do século XVII. Esses moralistas eram homens religiosos, preocupados com a lei, com a justiça e com a racionalidade dos costumes. Eles se tornaram sensíveis à negligência com a infância. As famílias, então, passam a se preocupar com a educação, com a saúde e com a formação moral de seus filhos. Tudo o que se referia a crianças se tornou um assunto sério e digno de atenção. Afinal, a criança havia assumido um lugar central na família. Na Idade Média, e por muito tempo ainda nas classes populares, as crianças se misturavam aos adultos. Após um desmame tardio, como eu falei antes, por volta dos 7 anos, elas eram consideradas aptas para ingressar na comunidade e participar com seu trabalho dos trabalhos do dia a dia. Aí nós temos a família, a criança, uma representação de uma família com 2 crianças. Começa a aparecer uma série de obras onde a criança entra com... Vocês vejam que todos nessa imagem estão olhando essas crianças. Então as atenções nessa imagem, nessa pintura, as atenções todas se concentram nessas crianças. Aqui nós temos uma outra obra em que mostra a criança trabalhando na Idade Média. Vejam, aqui nesse cantinho à esquerda, vocês têm um homem sentado, bem grande, uma criança trabalhando, servindo alguma coisa, e uma outra bem pequenininha, mais acima,
mais à direita, nós temos uma mulher. Então vejam que as roupas são iguais, não é? Aquilo que eu falei para vocês da representação. Na Idade Média das crianças, elas são representadas, se vestem como adultos, são tratadas como adultos, participam do trabalho, participam de tudo junto com os adultos. São adultos pequenos, não é? Por isso que o Arriet diz que não existia infância antes do século XVIII. Então, nessas classes populares, as crianças misturavam-se aos adultos e rapidamente ficavam aptas para ingressar na comunidade, ajudando com seu trabalho. A sociedade cristã medieval, ela havia se esquecido dos ritos iniciáticos da antiguidade. E esses rituais que com o cristianismo a Idade Média esqueceu, eles eram realizados por meio de etapas ou passos bem determinados, que começavam com o isolamento do iniciado, depois vinham provas, trabalhos árduos, enfrentamento de perigos, muitas vezes martírio, eles eram castigados, martirizados, uma experiência de quase morte, e a isso se seguia um simbólico retorno à vida. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês. Aí nós temos um mural que aparece na Vila dos Mistérios, na cidade de Pompeia, no sul da Itália. Esse mural, ele mostra, aí temos representadas algumas das etapas dos rituais dionisíacos de iniciação. No período medieval, além das iniciações, que eram as cerimônias que faziam com que uma criança se tornasse um adulto. Ela não ficava nesse limbo que acontecia no período medieval. A criança, aos 7 anos, ela não era adulto ainda, mas já era tratada como adulto, né? Não havia essa passagem. Na antiguidade, as sociedades da antiguidade faziam essas iniciações para que a criança pudesse passar para esse outro nível, né? De adultos, de crianças para adultos. No período medieval, também foi esquecida a paideia helenística. O que era a paideia? Aqui nós temos algumas imagens nesse slide que mostram cenas referentes à paideia ou à educação helenística. Nós vamos lembrar aqui que o termo paideia significava algo como educação ou criação de crianças. Na Grécia clássica, o termo sintetizava a noção de educação, consistindo na transmissão de princípios morais pela ética, no aprendizado de habilidade no trato social e ainda o conhecimento da escrita, das artes marciais, que nós podemos ver no slide, não é? Artes musicais, artes retóricas, que eram importantíssimas para os gregos. Então, aí nós temos imagens nesse slide da paideia. Essas duas formas de educação, a iniciática e a paideia, pressupunham a existência de um momento de passagem entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos. A sociedade medieval, imbuída de valores cristãos, esquecera as formas de educação da antiguidade e ainda ignorava a educação moderna. No início dos tempos modernos, a preocupação com a educação da criança e do jovem retornou. A família e a escola retiraram juntas a criança da sociedade dos adultos.
e a infância foi confinada a um regime disciplinar. Nós temos aqui um slide da escola, essa é uma das primeiras escolas, né? Fotografadas, e a família então e a escola vão retirar juntas a criança da sociedade dos adultos, e a infância foi confinada a um regime disciplinar cada vez mais rigoroso, com os sistemas de internatos, que nós vamos encontrar referências, muitas e muitas referências a esses internatos na literatura, em romances, especialmente do século XVII, século XVIII. As classes sociais também se distanciaram. As famílias burguesas buscaram casas luxuosas em bairros nobres para se isolarem da multidão de miseráveis que enchia as ruas das grandes cidades. As crianças de famílias pobres raramente tinham acesso à educação. Aqui eu tenho um slide para mostrar para vocês essa questão da diferença. Nós temos à direita uma imagem, uma pintura que mostra uma mãe burguesa com a sua filha lendo, e ao lado nós temos uma foto de crianças dormindo na rua, uma foto bem antiga também desse período, um pouquinho, começo, né, do século, final do século XIX. Bem, então, as famílias burguesas buscaram essas casas em bairros nobres, buscando se isolarem da multidão de miseráveis. As crianças de famílias pobres raramente tinham acesso à educação, começavam a trabalhar muito cedo nas lavouras, nas fábricas. Aqui nós temos fotos de crianças trabalhando em indústria têxtil. Vocês vejam o tamanho dessa menininha que aparece nessa foto embaixo aí. As meninas que estão nos teares lá em cima não podem ter mais que 8, 9 anos. Ou em fábricas ou nas lavouras, carregando fardos pesados embaixo de sol, trabalhando como adultos. Nesse ambiente socioeconômico, o sentimento de família, de classe e de raça iria surgir juntamente com manifestações de intolerância diante da diversidade. Hoje a nossa sociedade sabe que depende do sucesso de seu sistema educacional para garantir a continuidade de suas tradições e de suas conquistas sociais e econômicas. Escolas que valorizem a liberdade de pensamento, promovam entre seus alunos a igualdade de oportunidades, independentemente de classe social, etnia, religião, são necessárias para preservar nossa herança científico-tecnológica, artística e cultural. Afinal, em poucos anos, as crianças de hoje serão os agentes do futuro. No decorrer desse processo, a literatura infantil e juvenil tem um papel de relevância, contribuindo para a formação das novas gerações. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. É um resumo, muito resumido mesmo, do que vocês vão encontrar no Philippe Arriet. A sugestão de leitura que vai seguir para vocês é a leitura do primeiro capítulo da História Social da Criança e da Família, do Philippe Arriet. Esse primeiro capítulo se intitula As Idades da Vida. Eu mando o site onde você pode acessar esse livro e vou mandar também em PDF, tá bom? Então, gente, até a próxima aula amanhã.